Boa tarde, senhoras e senhores vereadores da comissão, vereador Ito, vereador Marcos, vereador Adriano e Gilson e todos que nos acompanham pela TVL. Hoje a nossa casa está cheia, tá? E assim, se vocês puderem colaborar, né, que a gente possa realizar essa sessão em comum acordo aí. A pauta da reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, na data de hoje, né, 16 de dezembro de 2021, quinta-feira. E por haver o quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Peço ao relator, o vereador Ito, que leia a matéria do dia. Pois não, presidente. Matéria da ordem do dia. Matérias que seguiram da CCJ. Projeto número 1. Projeto de Lei Complementar 2088-2021, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta dispositivo na Lei Complementar número 39, de 20 de novembro de 1992, para prever nas concessões administrativas de uso onerosas a possibilidade de locação parcial de áreas monitoradas ou total, nesse caso, quando consistir o objeto da licitação. Voto de forma favorável. Vereador Marcos. Favorável. Vereador Gilson. Só um pouquinho, presidente, só para eu poder fazer. Eu me manifesto muito pouco, até porque eu sei que os ânimos estão aflorados, e o meu também, por tudo que acontece. Deixar bem claro que o meu posicionamento aqui nas emendas, e eu sempre falo em sala de aula para os meus alunos, quando a gente tem que emendar alguma coisa porque está muito ruim, então não vale a pena. Mas, enfim, vou respeitar os colegas vereadores que propuseram, o sindicato também, vou votar nas emendas, mas já vou dizendo que o meu voto é contrário a tempo, eu já venho falando para o Sérgio desde quando entrou nessa casa, porque o projeto poderia, sim, ser conversado com os servidores, ser conversado com mesa de negociação e tudo mais. Então, quando você tem que emendar alguma coisa, e aqui são milhares de emendas, é porque está muito ruim o negócio. Então, de qualquer forma, só deixando claro aqui, todos os meus votos que sejam favoráveis, eles não são, de forma alguma, e não vão me amarrar ao voto final do projeto, que será contrário por conta de tudo que aconteceu e da falta de diálogo com o servidor. Só isso, presidente. Exatamente. Vereador Adriano. Esse é uma emenda do projeto. Mas esse é da licitação lá. Desculpa. Eu registrei? Registrei? Por favor. Está ali o projeto. O próximo. Favorável. Ok. Emenda modificativa número 1, 2021, de autoria do vereador Egídio da Rosa Becauser, emenda ao PL 2089, 2021, que altera a redação do inciso 1º do parágrafo único do artigo 2º, vinculado ao projeto de lei complementar 2089-2021, de autoria do Poder Executivo, que transforma em adicional de desempenho de cargos específicos a gratificação de produtividade, prevista na Lei Complementar 770, de 9 de setembro de 2010, e dispõe sobre sua concessão. Também voto de forma favorável. Vereador Marcos. Favorável. Vereador Gilson. Favorável, presidente. Adriano. Favorável. Próximo. Deixa eu só cair os votos aqui. Todos favoráveis. Alemão, Adriano. Ok. Projeto número 3, projeto de lei complementar, agora sim o projeto, o 2089-2021, de autoria do Poder Executivo, que transforma em adicional de desempenho de cargos específicos a gratificação de produtividade prevista na Lei Complementar 770, de 9 de setembro de 2010, e dispõe sobre a sua concessão, já incorporada à emenda que foi aprovada anteriormente. Também voto de forma favorável. Favorável. Vereador Gilson. Favorável, presidente. Adriano. Favorável. Todos favoráveis. 34. Projeto de lei 8468, 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da Lei 9132, de 14 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Blumenau, suas fundações, autarquias e fundos municipais para o exercício financeiro de 2022. Também voto de forma favorável. Vereador Marcos. Favorável. Gilson. Favorável, presidente. Adriano, todos favoráveis. Favorável. Ok, só falta o Adriano Pereira voltar.
Projeto de lei número 58469/2021, de autoria do Poder Executivo, que substitui o anexo 1º da Lei 9.072, de 17 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimento do município de Blumenau para a quadriênio de 2022-2025 e da outras providências. Também voto de forma favorável. Favorável, presidente. Favorável. Adriano, Favorável. todos favoráveis. Ok, caindo os votos. Projeto número 6, substitutivo global, número 1/2021, de autoria do Poder Executivo, que estabelece diretrizes e critérios para aplicação da cota drenagem sustentável, que desde o município de Blumenau e da outras providências, vinculado ao projeto de lei complementar 2083/2021, de autoria do Poder Executivo, que estabelece diretrizes e critérios para a aplicação da cota drenagem sustentável, que desde o município de Blumenau e da outras providências. Também voto de forma favorável. Vereador Marcos. Favorável. Gilson e Adriano. Favorável. Ok, aprovado. Favorável. Projeto número 7, emenda supressiva número 1/2021, de autoria do vereador Adriano Pereira, que emenda ao PLC 2079/2021, suprime a redação do parágrafo único do artigo 24º, constante no artigo 1º do PLC, vinculado ao projeto de lei complementar 2079/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 662, de 28 de novembro de 2007, que institui o Estatuto e o Plano de Carreira para os servidores do Magistério Público Municipal de Blumenau e da outras providências. Voto de forma favorável. Presidente, gostaria de explanar um pouco sobre essa emenda. O vereador Gilson também tem a sua contribuição, ele que também é da área da educação. Essa emenda visa suprir o parágrafo único do artigo 24. O artigo 24 define que o professor que administrar aulas além da sua carga horária receberá um adicional de 1,5% por aula dada e limita em 8 o número de aulas excedentes. Até aí, Sérgio, tudo bem. O problema é, e inclusive, aqui ressaltar, cumprimentar o Sintraceb, os servidores públicos, os servidores da educação que tanto reivindicaram e lutaram. Isso é uma conquista também do sindicato e dos servidores da área da educação, inclusive atendendo já determinações, inclusive judiciais, para que o município viesse a cumprir essa questão da hora de atividade. Repito, até aí tudo bem. E cumprimento aos que lutaram por isso. O problema é o seguinte: o parágrafo único deste artigo, além de ser desnecessário, diz o seguinte, que o diretora fará a convocação por escrito aos professores para assumir essas aulas excedentes. Isso mesmo, na lei se utiliza do termo convocação, que na prática se tornaria quase que uma obrigação. A Secretaria Municipal de Educação tem instituído processos internos seletivos que possibilitam à Prefeitura e aos professores o diálogo e a definição clara de critérios para a escolha dessas aulas. Nenhum professor precisa ser convocado para isso. Então, além do que, quando o professor, seja por processo seletivo ou concurso, ele sabe para quantas horas ele assim se habilitou, prestou o processo seletivo ou concurso, e jamais, não querendo, não concordando, pode ser convocado ou obrigado a fazer, prestar o serviço extra. Lógico que aqui está se preservando a liberdade dos que quiserem fazer as horas extras, até aí tudo certo. Agora, desde que não seja convocação e sim convite aos professores, porque assim quiserem. Então, essa é a intenção. O vereador Gilson também pode contribuir da nossa emenda. Na verdade, para quem tem experiência com eu em sala de aula, sabe muito bem que desconfigura completamente a hora de atividade, que nós brigamos tanto aqui, o sindicato também. Nós fizemos o que é de mais democrático, que deveria ter sido feito, que é dialogar com o sindicato. Foi isso que nós fizemos. Conversamos com a Joana, enfim, com a Geise, e nós aqui trocamos essa ideia. Há necessidade, sim, de não perder o foco para a hora de atividade, que é o planejamento. Então, por isso, foi necessário esta emenda e nós temos que trabalhar para que essa emenda seja aprovada. Então, o meu voto é favorável. Todos favoráveis. Próximo.
Projeto número 8, emenda aditiva número 1, 2021, de autoria do vereador Bruno Cunha, que emenda ao PLC 2080, 2021, acrescenta dispositivo vinculado ao projeto de lei complementar 2080-2021, de autoria do Poder Executivo, que altera as leis complementares número 308, de 22 de dezembro de 2000, número 317, de 20 de junho de 2001, e número 660, de 28 de novembro de 2007, a fim de adequá-las à emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências. Também voto de forma favorável. Vereador Marcos. Favorável. Presidente, eu vou votar favorável, mas como eu disse, se tem que emendar é porque está ruim. Então, meu voto é favorável na emenda, mas no projeto final será não. Ok. A emenda do Bruno com relação a... Falta só Adriano votar, por gentileza. Não, colegas vereadores, só queria ter certeza que eu assinei, Não, claro. junto com alguns colegas, no caso com o vereador Bruno, eu também subscrevi essa emenda. O servidor que, ao tempo da entrada em vigor dessa lei complementar, tiver cumprido 85% do requisito do tempo de contribuição necessária à aposentadoria pelas normas até então vigentes, terá o direito adquirido de aposentar-se conforme regras anteriores à presente lei complementar, inclusive quanto à idade, ao cálculo do benefício e à forma de reajuste. Como disse o vereador Gilson, né, não é isso que queremos, né, as emendas elas são no intuito de evitar que seja ainda pior do que já está sendo, né, mas também da mesma forma que já manifestou o colega parlamentar, vereador Gilson, vereador Bruno, nós somos contrários a toda essa deforma da Previdência. Obrigado. É aprovada por unanimidade. Próxima. Ok, todo mundo votou. Projeto número 9, subemenda número 1, 2021, de autoria do vereador Adriano Pereira, que a subemenda a emenda número 2 ao PLC 2080, 2021, altera a redação do artigo 10º, vinculado à emenda modificativa número 2, 2021, de autoria do vereador Marcelo Brazual Lazarim, que emenda ao PLC 2080, 2021, que altera e acrescenta dispositivo no artigo 9º e acrescenta dispositivo no artigo 10º, vinculado ao projeto de lei complementar 2080-2021, de autoria do Poder Executivo, que altera as leis complementares número 308, de 22 de dezembro de 2000, 317, 20 de junho de 2001, 660, de 28 de novembro de 2007, a fim de adequá-las à emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema da Previdência Social e estabelece regras de transição e disposição transitórias e dá outras providências. Também voto de forma favorável. Vereador Marcos. Favorável. Vereador Gilson e Adriano. Eu vou votar favorável a essa emenda em respeito ao colega vereador, mas como eu disse aqui, fazer a taxação sobre o aposentado depois de perder um monte... É essa daí, não é? É de 180 dias. Ah, 180 dias, não é Isso. da taxação que é um absurdo também. Voto favorável nessa aqui. Obrigado, vereador Gilson. Eu tinha até conversado com Vossa Excelência anteriormente, e tem essa emenda posterior também, Sim. mas é porque o projeto da reforma, ele trata de alguns artigos e algumas mudanças que já passam a valer a partir do momento que for publicado, sancionado, enfim. E alguns até prevê o prazo de 180 dias. E aqui a emenda diz que nenhuma das alterações possa entrar em vigor antes de um prazo mínimo estabelecido. 180 Nenhuma delas. Logicamente, repito, nós somos contrários a toda a deforma da Previdência. Estou chamando de deforma, porque é assim que eu chamo também aquela que foi feita no governo federal e não diferente no governo do Estado. Ok, só votar, vereador, por gentileza. Falta o teu voto ali. Ok, restou? Seguindo, projeto número 10, emenda modificativa número 2, 2021, de autoria do vereador Marcelo Brazual Lazarim, que emenda ao PLC 2080, 2021, altera e acrescenta dispositivo ao artigo 9º e acrescenta dispositivo ao artigo 10º, vinculado ao projeto de lei complementar 2080, 2021,
de autoria do Poder Executivo, que altera as leis complementares 308, de 22 de dezembro de 2000, 317, de 20 de junho de 2001, 660, de 28 de novembro de 2007, a fim de adequá-las à emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema da Previdência Social e estabelece regras de transição e disposição transitórias e dá outras providências. Também voto de forma favorável. Favorável. Vereador Gilson, vereador Adriano. Só um minutinho, Gabi. Essa aqui é do Marcelo? Nós aqui pedimos desculpas porque realmente é difícil. Posso afirmar para vocês que não tem condições o que foi feito de termos clareza de todo esse calhamaço de folhas e projetos e em cima da hora. Eu vou votar contrário, Adriano. Vou me abster dessa emenda. Próximo. Do líder do governo. Ok. Projeto número 11º, emenda modificativa número 3, 2021, de autoria do vereador Marcelo Brazoal Lazarim, emenda ao PLC 2080, 2021, altera a redação do inciso 1º do artigo 5º, vinculado ao projeto de lei complementar 2080, 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera as leis complementares 308, de 22 de dezembro de 2000, 317, de 20 de junho de 2001, 660, de 28 de novembro de 2007, a fim de adequá-las à emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposição transitórias e dá outras providências. Voto de forma favorável. Favorável. Vereador Gilson. Bom, eu vou pedir desculpas mais uma vez aqui, né? Essas emendas veio tantas aqui e eu estou realmente a gente não conseguiu olhar com tantas emendas e como é do governo eu sempre fico com o pé atrás. Então eu prefiro, mesmo votando contra o projeto no final lá, o projeto da previdência, eu vou me abster. Da mesma forma, até porque se tivesse preocupação em pensado nos servidores públicos, não estavam eles mesmos tentando corrigir certas coisas aqui, teriam nem mandado esse projeto esse ano para cá. Ok, todo mundo voltou já? Seguindo, 12º. Emenda modificativa número 4, 2021, de autoria do vereador Bruno Cunha, que emenda ao PLC 2080, 2021, altera a redação do inciso 1º do artigo 5º, vinculado ao projeto de lei complementar 2080, 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera as leis complementares número 308, de 22 de dezembro de 2000, 317, de 20 de junho de 2001, 660, de 28 de novembro de 2007, a fim de adequá-las à emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposição transitórias e dá outras providências. Também voto de forma favorável. Favorável. Favorável, presidente. Favorável. Próximo. Projeto 13º, emenda supressiva número 5, de autoria do vereador Adriano Pereira, que emenda ao PLC 2080, 2021, suprime as redações do artigo 55A, 61 e 66, constante, no artigo 1º do PLC, vinculado ao projeto de lei complementar 2080, de autoria do Poder Executivo, que altera as leis complementares 308, de 22 de dezembro de 2000, 317, de 20 de junho de 2001, 660, de 28 de novembro de 2007, a fim de adequá-las à emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposição transitórias e dá outras providências. Também voto de forma favorável. Presidente, eu gostaria de só explicar o conteúdo dessa emenda. O prefeito Mário Hildebrando quer acabar com as eleições do
do Conselho do SBLU, né? Se já não bastasse todo, né, o desrespeito, a falta de diálogo e a transparência no debate sobre a reforma da Previdência, também aproveita, né, que altera as regras previdenciárias para mudar também a composição do Conselho do SBLU e assim retomar o controle absoluto do Instituto. Isso consta nos artigos 55A, 61 e 66, bem no meio do projeto que regulamenta as aposentadorias dos servidores. Parece que escondido, né, apostando que devido ao tempo ninguém faria a leitura e sendo assim mais um absurdo. O prefeito quer aumentar de 9 para 10 os membros do Conselho da Administração, aumentando a representação do governo de 3 para 4 e substituir a eleição do presidente por seus membros pela indicação do prefeito. Além disso, garantir ao novo presidente do Conselho o voto qualificado em caso de desempate. Os conselheiros deverão ter obrigatoriamente curso superior e possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas financeiras, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial e auditoria. Então, o prefeito pretende destituir a atual presidente do Conselho de Administração, a servidora Marilei, conselheira representante do Sintraceb, eleita pelos membros dos conselhos, antes do final do seu mandato, que vai até 2025. Nota-se que o prefeito tem dificuldade de trabalhar com a minoria e quer transformar os conselhos do SBLU num verdadeiro teatro de marionetes, obediente, subserviente à vontade do governo, para continuar transferindo a conta da responsabilidade dos gestores para trabalhadores do serviço público. Apresentamos essa emenda justamente por isso. Cadê o controle social se passar isso aqui? Cadê? Próximo. Senhores, senhoras. 14º, subemenda número 2, 2021, de autoria da vereadora Silmara Silva Miguel, que subemenda a emenda número 6 ao PLC 2080-2021, suprime a redação dos parágrafos únicos ao artigo 39A, constante no artigo 1º do PLC, vinculado à emenda modificativa número 6, 2021, de autoria do vereador Marcelo Banzola Lazarim, que altera a redação do parágrafo único do artigo 39A, constante no artigo 1º do PLC, para os seguintes termos: vinculado ao projeto de lei complementar 2080-2021, de autoria do Poder Executivo, que altera as leis complementares 308, 22 de dezembro de 2000, 317, 20 de junho de 2001, 660, de 28 de novembro de 2007, a fim de adequá-las à emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposição transitórias e dá outras providências. Voto favorável. Favorável. Vereador Gilson. Eu vou votar favorável. Adriano. Votou, Adriano? Presidente, eu vou me abster nesse momento, até porque a vereadora Silmara pretende aqui excluir todos esses itens, o que pode ser, se tiver êxito amanhã, ser interessante, né? Porém, não ocorrendo isso, eu tenho que realmente insistir na emenda que aqui vou falar na sequência, por isso a abstenção. Próximo. 15º, subemenda número 1, 2021, de autoria do vereador Adriano Pereira, que subemenda a emenda número 6 ao PLC 2080-2021, altera a redação do parágrafo único ao artigo 39A, constante ao artigo 1º do PLC, vinculado à emenda modificativa número 6, 2021, de autoria do vereador Marcelo Banzola Lazarim, que altera a redação do parágrafo único ao artigo 39A, constante ao artigo 1º do PLC, para os seguintes termos vinculados ao projeto de lei complementar 2080-2021, de autoria do Poder Executivo, que altera as leis complementares 308, 22 de dezembro de 2000, 317 de 20 de junho de 2001, 660 de 28 de novembro de 2007, a fim de adequá-las à emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição
e disposições transitórias e da outras providências. Voto de forma favorável. Favorável. Presidente, eu trago aqui esclarecimento com relação a essa emenda. Esse artigo se refere à taxação e cobrança de 14% do SBLU aos aposentados. Os aposentados passarão a pagar, depois de 35 anos de contribuição nativa, pelo restante de suas vidas, o SBLU. E o prefeito, malvadeza, define que os aposentados que receberem acima de R$ 1.650 deverão contribuir com o SBLU. Estão pipocando pelo Brasil milhares de ações jurídicas pela inconstitucionalidade desta norma, que reduz o valor limite de isenção dos proventos e pensões pagas do teto regime da Previdência Social, que hoje é de R$ 6.433. Segundo a reforma federal, todos os servidores aposentados que recebem menos que o teto da Previdência estão isentos do pagamento. Estado e município, não satisfeitos nos prejuízos imensuráveis dessa reforma aos servidores, resolvem taxar, inclusive, os pobres aposentados. Aqui em Blumenau, a taxação proposta pelo prefeito Mário que vai ser votado, prevê aí que é de R$ 1.650, já a partir deste valor, um absurdo. Esta alteração vai provocar aumento do valor do desconto para aqueles que já pagam contribuição SBLU e ainda mais inclui outros, antes totalmente isentos como novos contribuintes. Essa reforma, portanto, penalizou aposentados e pensionistas, visa penalizar, obviamente, com a redução dos seus proventos e das suas pensões, medida nefasta a qualquer tempo, mas especialmente nociva, quando a escalada dos preços dos bens essenciais afeta a subsistência dos mais necessitados. Por isso, nossa emenda visa garantir o cumprimento constitucional e isenta todos os servidores aposentados que recebem menos que o teto geral do regime da providência de pagamento de SBLU, ou seja, somente os aposentados que receberem mais de R$ 6.433,57. Próximo. Favorável. Décimo sexto, emenda modificativa número 6, 2021, de autoria do vereador Marcelo Brazoal Lazanin, que altera a redação do parágrafo 1 do artigo 30A, constante no artigo 1º PLC, para os seguintes termos: vinculado ao projeto de lei complementar 2080-2021, de autoria do Poder Executivo, que altera as leis complementares 308, de 22 de dezembro de 2000, 317, 20 de junho de 2001, 660, de 28 de novembro de 2007, a fim de adequá-las à emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias e da outras providências. Também voto de forma favorável. Favorável. Aposentado e sem necessidade. Eu voto contrário, até porque essa emenda do líder governo prevê, a princípio, vereador Gilson, um teto ali em torno de R$ 2.000. Isso aí não existe. Fora de questão, voto contra. Vereador Gilson. Eu vou votar contrário, porque justamente no momento em que o idoso precisa mais do seu dinheiro, vai ser taxado. Não faz o menor sentido. Também voto contrário. Próximo. Projeto de lei 17, emenda aditiva, número 7, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão, que emenda PLC 2080, acrescenta oitavo ao artigo 5º, vinculado ao projeto de lei complementar 2080, de autoria do Poder Executivo, que altera as leis complementares 308, 22 de dezembro de 2000, 317, de 20 de junho de 2001,
660, de 28 de novembro de 2007, a fim de adequá-las à emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposição transitórias e dá outras providências. Voto favorável. Vereador Marcos. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Favorável. Uma ajuda para vocês. Favorável. Seguindo o próximo projeto, só falta o vereador Adriano Pereira voltar. Tá ok. 18º. Emenda modificativa número 1, 2021, de autoria do Poder dos Vereadores Almir Vieira, Marcelo Basoal Lazarim. Emenda ao PLC 2081. Altera a redação do artigo 8º, vinculado ao projeto de lei complementar 2081-2021, de autoria do Poder Executivo, que institui normas para a instalação temporária de atividades e realização de eventos em áreas públicas e privadas e cria, no município de Blumenau, e cria o Fundo Municipal de Calçadas Funcal e dá outras providências. Voto de forma favorável. 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 Eu vou me abster desse projeto. É mais um projeto que tem uma parte positiva e a pegadinha dentro dele que prejudica trabalhadores do nosso município, né? Então, ou seja, um jabuti aqui dentro desse projeto. Abstenção. Vereador Gilson. Próximo. 19º, emenda modificativa... Só um minutinho que... Sim. Não foi. Só a votação para finalizar ali. Ok? Próximo. Votou? 19º, emenda modificativa número 2, 2021, de autoria dos vereadores Almir Vieira, Marcelo Brazola Lazarim. Emenda ao PLC 2081, altera a redação dos incisos 1 e 2 do artigo 19º, vinculado ao projeto de lei complementar 2081, 2021, de autoria do Poder Executivo, que institui normas para a instalação temporária de atividades e realizações de eventos em áreas públicas, privadas do município de Blumenau, cria o Fundo Municipal de Calçadas Funcal e dá outras providências. Bem, voto de forma favorável. Vereador Marcos. Favorável. Vereador Gilson e Adriano. A abstenção, da mesma forma, não foi discutida aí com inúmeras categorias, com artesãos, com ambulantes, trabalhadores que faz as suas atividades em ruas da nossa cidade, por aí vai. São inúmeras pessoas afetadas com esse projeto sem nenhum tipo de discussão. Próximo. 20º, emenda modificativa número 3, 2021, de autoria dos vereadores Marcelo Brazoal Lanzanin e Almir Vieira, que emenda ao PLC 2081, 2021, que altera a redação do artigo 2º ao artigo 6º, vinculado ao projeto de lei complementar 2081, de autoria do Poder Executivo, que institui normas para a instalação temporária de atividades e... Gente, só um pouquinho de silêncio para a gente finalizar, gente. Está quase no final, gente. Vamos colaborar. Atividades e realização de eventos em áreas públicas, privadas do município de Blumenau, cria o Fundo Municipal de Calçadas Funcal e dá outras providências. Meio voto de forma favorável. Vereador Marcos. Favorável. Vereador Gilson e Adriano. Favorável. Abstenção, até porque nem em frente às escolas, muitas vezes, áreas públicas não têm calçada. Próximo. Deixa só o Adriano voltar ali, não aparece o voto dele. Votou, tá? Abstenção. 21º, emenda modificativa número 4, 2021, de autoria dos vereadores Marcelo Brazoal Lazarim e Almir Vieira, que
emenda ao PLC 2081-2021, altera a redação do inciso 2º, artigo 47º, vinculado ao projeto de lei complementar 2081, de autoria do Poder Executivo, que institui normas para a instalação temporária de atividades e realização de eventos em áreas públicas e privadas do município de Blumenau, cria o Fundo Municipal de Calçadas, FUNCAL, e dá outras providências. Voto de forma favorável. Favorável. Marcos. Favorável. Próxima. Só caiu os votos ali, presidente. Ok. 22º, emenda modificativa número 5, 2021, de autoria dos vereadores Marcelo Branzol, Lanzarin e Almir Vieira, que emenda ao PLC 2081, 2021, acrescenta primeiro e segundo, terceiro ao artigo 87º, vinculado ao projeto de lei complementar 2081, 2021, de autoria do Poder Executivo, que institui normas para a instalação temporária de atividades e realização de eventos em áreas públicas e privadas do município de Blumenau, cria o Fundo Municipal de Calçadas FUNCAL e dá outras providências. Voto de forma favorável. Marcos. Favorável. Próximo. Ok, só voto alemão, caiu o voto. Ok. 23º, emenda modificativa número 6, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão, que emenda ao PLC 2081, 2021, altera a redação da linha B do terceiro do artigo 2º, do artigo 2º, vinculado ao projeto de lei complementar 2081, 2021, de autoria do Poder Executivo, que institui normas para a instalação temporária de atividades e a realização de eventos em áreas públicas e privadas no município de Blumenau, cria o Fundo Municipal de Calçadas FUNCAL e dá outras providências. Também voto de forma favorável. Favorável. Marcos. Favorável, presidente. Favorável. Favorável. 24º. Só caindo os votos, só falta do alemão. Emenda modificativa número 7, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão, que emenda ao PLC 2081, 2021, que altera a redação do artigo 3º, vinculado ao projeto de lei complementar 2081, 2021, da autoria do Poder Executivo, que institui normas para instalação temporária de atividades e realização de eventos em áreas públicas e privadas no município de Blumenau, cria o Fundo Municipal de Calçadas FUNCAL e dá outras providências. Também voto de forma favorável. Vereador Marcos. Favorável, presidente. O Gabi. Depois de tanta falar em calçada aqui, não vai faltar calçada na cidade. Próximo. 25º, emenda aditiva número 8, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão, que emenda ao PLC 2081, 2021, acrescenta segundo e ao artigo 4º, vinculado ao projeto de lei complementar 2081, 2021, de autoria do Poder Executivo, que institui normas para a instalação temporária de atividades e ação de eventos em áreas públicas e privadas do município de Blumenau, cria o Fundo Municipal de Calçadas FUNCAL, de outras providências. Voto também de forma favorável. Vereador Marcos. Favorável. Favorável. Próximo. 26º, emenda modificativa número 9, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão, que emenda ao PLC 2081, altera a redação do inciso 1º do artigo 10º, vinculado ao projeto de lei 2081, 2021. Também voto de forma favorável. Favorável. Vereador Marcos. Gilson. Favorável. Próximo. Favorável. Marcos da Rosa e não Gilson. Gilson votou? Aqui. Caiu, só falta o Marcos. Registre meu voto sim, por gentileza, não está atualizando aqui, tá? Presidente, o voto sim do vereador Marcos da Rosa. 27º, emenda modificativa número 10, da 10ª, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão,
que emenda ao PLC 2081/2021, altera a redação do artigo 23º vinculado ao projeto de lei complementar 2081/2021. Também voto de forma favorável. 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 Ok, falta o voto do Marcos da Rosa e do Adriano Pereira. Favorável. Adriano também. Estou fazendo a consulta da emenda no sistema, até porque é tanta emenda de calçada que... É uma emenda, vereador Alemão, quero parabenizar, que beneficia os nossos vendedores ambulantes. Favorável. Seguindo, 28ª emenda modificativa 11ª, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão, que emenda ao PLC 2081/2021, altera a redação do artigo 24º, em totem vinculado ao projeto de lei complementar 2081/2021. Também voto de forma favorável. 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 Todos favoráveis. Próximo. Todos favoráveis, só falta cair o voto do Gilson do Adriano. Favorável. Ok. 29ª. Emenda modificativa 12ª, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão, que emenda PLC 2081/2021, altera a redação do artigo 27º, vinculado ao projeto de lei complementar 2081/2021. Também voto de forma favorável. 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 Vereador Alemão, se trata sobre a questão da bebidas alcoólicas, né? Expansão com relação à venda de bebidas alcoólicas. Falta só o Adriano voltar ali, tá ok. 30º projeto. Favorável. Emenda aditiva 13ª, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão, que emenda a PLC 2081/2021, acrescenta artigo 4º ao artigo 75º, vinculado ao projeto de lei complementar 2081/2021. Também voto de forma favorável. 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 Vereador Alemão, essa aqui é aquela emenda que Vossa Excelência, É a última. o vereador Alemão, tratou. O alvará será emitido sem a cobrança de taxa que se refere à autorização prevista no... Porque além do cidadão, do contribuinte, seja lá quem for, já paga imposto o ano inteiro, ainda eles querem criar mais uma taxa, né? Não bastasse o ano inteiro estar pagando, então, voto contrário. Aliás, favorável a sua emenda. Favorável. Ok, já todo mundo votou? 31º, emenda supressiva número 1/2021, de autoria do vereador Egídio da Rosa Becauser, emenda ao PLC 2084/2021, suprime a redação de dispositivos vinculado ao projeto de lei complementar 2084/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 632, de 30 de março de 2007, para introduzir regras de responsabilidade solidária pelo pagamento do ITBI, para reduzir temporária e permanentemente alíquotas de ISS das atividades que especifica, para acrescentar o monitoramento e rastreamento de veículos de carga na lista de serviço constante do artigo 276 e para reformular a taxa de licença para exercício de atividade eventual ou temporária. Voto de forma favorável. Gabi, só um momento. Essa aqui é a emenda supressiva 1. Vereador Alemão, vereador Gil, só me permite aqui tentar ver se a gente consegue um entendimento com relação à justificativa desse projeto, já que também chegou em cima da hora. Em recente decisão de repercussão geral no recurso extraordinário com agravo, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não incide imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, sobre cessão de direitos de
imóveis. Já as alterações legislativas pretendidas pelos artigos 1º a 4º do PLC não são compatíveis com tal orientação. Eu acredito que esse aqui é um projeto que ele tentou passar, lembra? Foi votado aqui, o governo vetou, e voltou e o governo vetou. Agora, e depois derrubaram o veto. Não, aliás, acataram o veto. Eu voto favorável. Favorável. Ok, todo mundo votou já? Tá. Seguindo, 32º, emenda aditiva, número 1, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão, que emenda ao PLC 2085, acrescenta os incisos 6º, 7º, 8º, 9º ao artigo 5º, vinculado ao projeto de lei complementar 2085-2021, de autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal de Transporte Urbano, FMTU, para subsidiar, entre os outros, o serviço de transporte coletivo. Voto de forma favorável. Vereador Alemão, se me permite, presidente, queria cumprimentá-lo pela iniciativa da emenda à criação do fundo. Ela é interessante agora da forma que foi enviado para esta casa, né? Não estava contendo dentro e não contém dentro da lei, né? Um representante da Câmara de Vereadores, um representante do Sindicato dos Empregados de Transporte Coletivo, o Sintranscol, um representante da agência da Agir, um representante da sociedade civil, ou seja, se criando um fundo sem o controle social, sem a participação, né, do sindicato, da sociedade, da Câmara de Vereadores, isenta de se poder fazer o controle social, ou seja, aí sem condições. Parabéns, vereador Alemão. Favorável. Favorável. Todos favoráveis. Próximo. 34º, emenda aditiva, número 3, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão, emenda PLC 2085, 2021, acrescenta o inciso 9 ao artigo 2º, vinculado ao projeto de lei complementar, de autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal de Transporte Urbano, FMTU, para subsidiar, entre outros, os serviços de transporte coletivo. Voto favorável. Favorável. Acho que é essa que ele acrescentou. É emenda. Acho que essa foi aquele que falou anterior. Também voto favorável. Aqui consta que os integrantes do Conselho Diretor do tal fundo serão designados por ato executivo, mas aprovados pela Câmara Municipal. Em original, o projeto do Executivo simplesmente deixava só por conta da decisão deles com relação ao controle do fundo. Aí fica difícil. Para isso existe essa casa e também o nosso papel de fiscalizar. Obrigado, senhor. Ok, votou, vereador? Não, o vereador Diano votou? E por último, gente, para encerrar... Falta duas emendas. Dois? Falta 3 e a 4. A 3 e a 4? Isso. A 35º aqui. Tem certeza? 34. Tá. 34º. Emenda aditiva número 3, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão, que emenda ao PLC, eu acho que essa foi anterior. Acrescenta inciso 9 ao artigo 2º, vinculado ao projeto de lei complementar 2085, que, de autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal de Transporte Urbano para subsidiar, entre outras, o serviço de transporte coletivo. Voto de forma favorável. Favorável. Voto favorável também. Aqui traz a possibilidade de que essas receitas provenientes de até 50% dos valores arrecadados por leilões de veículos apreendidos no município. Que, na realidade, nós nunca tivemos leilão e a gente não sabe onde é que vai o dinheiro. Então, esse dinheiro Está seria lá no usado... pátio do CETERB, apodrecendo veículos e motos. Favorável. Próximo. Bom que o vereador Adriano Pereira, alguns projetos, ele não entende os textos, mas o senhor ele está ciente do texto. 35º, para encerrar, emenda aditiva número 4, 2021, de autoria do vereador Carlos Wagner Alemão, que emenda PLC 2085, 2021, acrescenta o inciso 10º ao artigo 2º, vinculado ao projeto de lei complementar 2085, 2021. Esse é o último projeto, senhor presidente. Voto de forma favorável. 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 Bem, senhoras e senhores, dou encerrada a pauta. Eu queria agradecer aos nossa plateia que se comportou, que pudemos, né? Muito obrigado. Eu quero dizer para vocês que a reforma
é imprevisível, tem que ser feita, tá? Agora, o que eu quero dizer para vocês, assim, exatamente, é um projeto muito grande, tá? Para vir em questão de alguns dias resolver o que vai ser os próximos 20, 30 anos, tá? Então, infelizmente, mas a reforma tem que ser feita, tá? Eu peço desculpa que eu, em nome da cidade, até porque eu acho que isso aí nós podíamos ter olhado já com muito mais tempo. Eu sou um vereador de primeira viagem, tá? Lamento por isso aí, porque se a gente soubesse, já teria que ter cobrado lá em agosto, junho, por ali, para ter começado a conversar, mas, infelizmente, a reforma precisa ser feita. Tá? Muitas emendas aqui não aprovou, tentamos botar alguma parte, até que como foi copiado do Estado, tá? Mas, infelizmente, também não deu, né? Mas alguma coisa nós temos que fazer. Muito obrigado a todos vocês. Dou encerrada a nossa reunião.